Era o ano 387 depois de Cristo. Norte da África, uma mulher ajoelhada, rosto banhado em lágrimas, mãos erguidas ao céu. Ela chorava há 17 anos. Seu filho era brilhante, mas era um perdido. Vícios, orgias, heresias. Todos diziam para desistir, que ele não tinha jeito. Mas ela continuava orando e chorando e acreditando no impossível. Até que em uma tarde, em um jardim distante, algo aconteceu. E o filho, que todos consideravam perdido para sempre, se tornou um dos maiores santos da história. Esta é a história da mãe que nunca desistiu. Esta é a história de Santa Mônica. Ano 331 depois de Cristo. Tagaste, uma pequena cidade na Numídia, atual Argélia. O norte da África romano era uma província próspera. Comércio florescendo. Cultura greco-romana misturada com tradições berberes. E no meio disso tudo, pequenas comunidades cristãs crescendo em silêncio. Nessa cidade nasceu uma menina, Mônica, família cristã, classe média, pais piedosos que a educaram na fé desde o berço. A infância de Mônica foi mergulhada em oração, escrituras, jejuns, liturgias. Ela cresceu diferente das outras meninas, mais sensível, mais emotiva, profundamente espiritual. Enquanto outras jovens corriam pelas ruas, Mônica preferia ficar na igreja. Enquanto outras riam alto, ela meditava em silêncio. A comunidade a admirava. Aquela menina tinha algo de especial. Uma devoção que ia além da idade, mas a vida tinha outros planos para ela. Aos 17 anos, a família de Mônica arranjou seu casamento. O noivo, Patrício, um homem de família influente, importante na região. Só havia um problema. Patrício era pagão e tinha um temperamento explosivo. Mônica sabia, seus pais sabiam. Mas casamentos não eram sobre amor, eram sobre alianças, conveniência social, sobrevivência familiar. Então ela aceitou, obedientemente. Mas no coração, uma esperança secreta brilhava. Talvez, com paciência e oração, ela pudesse convertê-lo. A realidade do casamento foi dura. Patrício tinha acessos de fúria. Gritava, quebrava coisas, ameaçava. Ele nunca a agrediu fisicamente. Mônica aprendera cedo a estratégia de sobrevivência. Silêncio durante a tempestade. Esperar acalmar. Depois falar com doçura. Mas não era só o marido. A sogra de Mônica era hostil. Criticava tudo. A comida, a limpeza, a maneira como Mônica cuidava da casa. Até as servas espalhavam fofocas. Diziam que ela era incompetente, que não servia para ser esposa. E Patrício era infiel. Tinha amantes. Todo mundo sabia. Mônica sofria em silêncio. Chorava quando ninguém via. Orava constantemente. Mas em meio ao sofrimento, vieram os filhos. Agostinho, Navígio e Perpétua. Patrício amava os filhos, mas era ausente, distante. Mônica educou sozinha, ensinou oração, escrituras, virtudes cristãs. E Agostinho, o mais velho, era diferente. Inteligência excepcional desde criança. Mônica depositou nele todas as suas esperanças. Agostinho cresceu brilhante, eloquente, fascinante, mas também rebelde. Na adolescência, recusou o batismo, apesar de tudo que a mãe ensinara. Aos 17 anos, partiu para Cartago, estudar retórica, fazer carreira. Cartago era uma cidade grande, cheia de tentações, vícios abundantes, e Agostinho mergulhou de cabeça. Festas, bebidas, prostíbulos. Logo teve uma amante fixa, e com ela um filho, Adeodato. Mas Agostinho recusou casar. Desobediência total aos costumes, escândalo público e, pior, ele abandonou o cristianismo, aderiu ao maniqueísmo, uma heresia dualista que dividia o mundo entre luz e trevas, bem e mal. Agostinho dizia que o cristianismo era simples demais, que o maniqueísmo era intelectualmente superior.
as notícias chegavam a Tagaste e o coração de Mônica se despedaçava. Ela chorava noites inteiras, jejuava, orava sem parar. Amigos diziam que seu filho estava perdido, que ela deveria desistir, mas Mônica respondia sempre a mesma coisa, as palavras que se tornariam sua marca. Um filho de tantas lágrimas não pode se perder. Os anos se arrastavam. Agostinho continuava em Cartago, vida dissoluta, maniqueísmo cada vez mais radical. Mônica viajou até lá, confrontou o filho. A cena foi dolorosa. Ela implorou para que ele voltasse a Deus. Agostinho respondeu com frieza. Pediu que ela o deixasse em paz, que ela não entendia nada. Mônica, desesperada, tomou uma decisão extrema, expulsou o filho de casa. Pensou que talvez o choque o despertasse, mas naquela mesma noite ela teve um sonho. Um anjo apareceu e disse algo que acendeu uma centelha de esperança. Onde você está, seu filho estará. Mônica interpretou aquilo como promessa. Ele voltaria para Deus. Na manhã seguinte, recebeu Agostinho de volta, mas ele não mudou em nada. Então ela procurou o bispo local. Implorou que ele conversasse com o filho. O bispo ouviu e respondeu com sabedoria que Mônica não esperava. Ele disse que Agostinho estava cego de orgulho, que só Deus poderia abrir seus olhos, que argumentos racionais não adiantariam agora. Mônica insistiu, chorou, suplicou. O bispo, comovido por aquelas lágrimas, disse algo que entraria para a história. Vá em paz, mulher. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Aquela frase se tornou a âncora de Mônica. Os anos continuaram passando. 5, 10, 15. Agostinho piorava. Ensinava retórica, era eloquente, famoso, mas espiritualmente cada vez mais distante. E Mônica, ela orava todos os dias, sem exceção. A igreja de Tagaste a conhecia como a mãe que chora. Todo mundo a via ali, ajoelhada, lágrimas escorrendo, murmurando orações intermináveis. 17 anos, 17 anos de lágrimas, de jejuns, de súplicas, mas ela nunca desistiu completamente. Ano 383 depois de Cristo. Agostinho tomou uma decisão. Iria para Roma. Maior oportunidade profissional, prestígio, dinheiro. Mônica ouviu e imediatamente disse que iria junto. Agostinho não queria a mãe por perto. Ela atrapalhava seus vícios, suas filosofias, sua liberdade. Então, ele planejou um engano. Numa noite, disse à mãe que ia ao porto se despedir de um amigo que estava partindo. Mônica acreditou, mas Agostinho embarcou secretamente, fugiu no meio da escuridão. Na manhã seguinte, Mônica descobriu. Correu até o porto, mas o navio já havia partido. Ela desabou na praia, chorou por horas, olhando o horizonte vazio. Por que, Deus? Por que me abandonaste? Dias depois, tomou uma decisão. Seguiria o filho. Uma mulher sozinha, quase 50 anos. Viagem perigosa pelo Mediterrâneo. Não importava. Ela iria. Agostinho não ficou muito tempo em Roma. Logo mudou para Milão. Novo emprego. Professor de retórica da corte imperial. E Mônica o seguiu. Quando ela chegou a Milão, Agostinho ficou irritado, mas não podia expulsá-la. Milão tinha algo especial. O bispo Ambrósio, um homem santo, eloquente, intelectualmente brilhante. Agostinho começou a assistir às pregações, não por fé, apenas curiosidade intelectual, admiração pela eloquência. Mônica conheceu Ambrósio pessoalmente. Contou tudo. 17 anos de dor, 17 anos de oração. Ambrósio ouviu com paciência e disse o que o outro bispo já havia dito. Continue orando, não desista. E Mônica obedeceu. Orou com ainda mais intensidade. Lentamente, sem que Agostinho percebesse, algo começou a mudar.
As pregações de Ambrósio eram diferentes, filosoficamente sofisticadas. O cristianismo não era simplório como Agostinho pensava. A crise interna começou a crescer, mas o orgulho ainda resistia. Ano 386 depois de Cristo, verão em Milão. Agostinho estava em crise existencial profunda. Os vícios não satisfaziam mais. O maniqueísmo estava cheio de contradições, mas o orgulho impedia a conversão. Numa tarde, ele estava sozinho num jardim, atormentado, dividido. De repente, caiu em choro convulsivo. Gritou para o céu: "Até quando, Senhor? Até quando?" E então ouviu algo, uma voz de criança cantando ou algo semelhante a um canto infantil, vinda de uma casa vizinha que se repetia insistentemente. A voz dizia: "Toma e lê, toma e lê." Agostinho pegou as escrituras, abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram sobre Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. As palavras eram como uma espada atravessando sua alma. Naquele instante tudo mudou. Luz, clareza, conversão instantânea. Agostinho correu até a mãe, explodiu pela porta, gritando: "Aconteceu, mãe, aconteceu!" Mônica não entendeu. Ele tentou explicar: "Tudo o que você orou." Deus respondeu: "Tudo." Mônica desabou em lágrimas, mas agora eram lágrimas de alegria. 17 anos. 17 anos de oração, respondidos em um único instante. Era o ano 387 depois de Cristo. Páscoa em Milão. Agostinho foi batizado. Bispo Ambrósio administrou o sacramento. Mônica estava presente, chorando. Finalmente, ela sussurrou algo que revelava seu coração: "Agora posso morrer em paz." A família decidiu voltar ao norte da África, mas no caminho pararam em Óstia, um porto perto de Roma. Numa tarde, Mônica e Agostinho estavam juntos numa janela, contemplando um jardim. Começaram a conversar sobre o céu, eternidade, Deus. A tradição diz que experimentaram juntos um breve êxtase místico, uma visão compartilhada da glória divina. Mônica então disse algo profundo: "Filho, não desejo mais nada nesta vida. Vi você voltar a Deus. Minha missão terminou." Dias depois, ela adoeceu. Uma febre súbita. 9 dias de doença. Agostinho ao lado dela o tempo todo. No leito de morte, Mônica disse algo surpreendente: "Enterrem meu corpo onde quiserem, não importa o lugar. Deus me achará na ressurreição." Seu último suspiro foi em paz, rosto sereno, 387 depois de Cristo, 56 anos de idade. Morreu longe da terra natal, mas completamente feliz. Anos depois, Agostinho escreveu suas confissões. O livro 9 é dedicado inteiramente à mãe. Ele escreveu uma frase que resume tudo: "Ela me gerou 2 vezes, no corpo e na fé." Agostinho se tornou santo, doutor da Igreja, um dos maiores teólogos de todos os tempos. Mas tudo começou com as orações de uma mãe. O corpo de Mônica ficou em Óstia. Depois foi transferido para Roma, e a devoção a ela cresceu pelos séculos. Mães do mundo inteiro começaram a invocá-la, especialmente por filhos afastados da fé, filhos perdidos em vícios, filhos que pareciam casos impossíveis. Ela se tornou patrona das mães, das esposas com maridos difíceis, das viúvas, das vítimas de abuso, das conversões aparentemente impossíveis. E aquela frase do bispo ecoou através dos tempos: "É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas." Hoje, todo 27 de agosto, a igreja celebra Santa Mônica. Em Óstia, um santuário marca o lugar onde ela morreu. E mães continuam orando, por filhos em vícios, por filhos afastados da fé, por filhos rebeldes que parecem perdidos para sempre. Os testemunhos de conversões são incontáveis, milagres atribuídos à intercessão dela.
Mônica se tornou símbolo de algo profundo: perseverança. Fé que não desiste. Amor maternal que não se cansa. Ela chorou 17 anos. Cada lágrima era uma oração. Cada oração era um pedaço do coração. E Deus guardou cada lágrima. Porque nenhuma oração de mãe cai no vazio. Mônica provou algo que o mundo precisa ouvir: que a oração persistente move montanhas, que o amor nunca falha, que casos impossíveis não existem para Deus. Seu filho era perdido. Todos desistiram dele, menos ela. E hoje, Agostinho é santo. E ela também. Porque Deus não esquece as lágrimas de uma mãe. Você tem um filho ou filha que precisa de oração. Você conhece alguém que parece um caso perdido. Lembre-se de Santa Mônica. Ela chorou 17 anos e o impossível aconteceu. Por isso, nunca desista. 27 de agosto, dia de Santa Mônica, padroeira das mães que não desistem. Se você acredita no poder da oração persistente, deixa nos comentários: eu não desisto. Se esse conteúdo fortalece sua fé, você pode ajudar essa missão a continuar. Faça parte como semeador ou guardião e caminhe conosco na comunidade da fé. Inscreva-se. A história continua, pois a nossa missão é fazer cada santo viver novamente através das telas. Santa Mônica, rogai por nós.